Ismael, eu acho que hoje, né, a gente vai falar de um tema muito interessante e muito importante também, e que eu lembro, já na época que a gente começou a faculdade, lá no início dos anos 2000, né, as pessoas costumavam dizer que a depressão seria o mal do século XXI, Lembro né? disso. Lembra que havia toda essa questão na época, estavam chegando também os fármacos, né, que tratavam as pessoas e por aí vai, né? E hoje, Ismael, como é que será que as pessoas estão se relacionando com a depressão? Pois é, Rodrigo. Eu acho que do ponto de vista do que eu vejo no consultório, do que eu converso com as pessoas, do que nós até já refletimos, né, aqui, eu não consigo ver a depressão como mais presente na vida das pessoas do que os processos de ansiedade. Uhum, Né? A experiência prática de uhum, consultório, das conversas que tenho, mas é interessante porque ela também assume um lugar na ansiedade quando você passa, por exemplo, por um longo tempo de um processo ansioso, esses 10, uhum. 12 anos, chega uma hora que esse processo ansioso e o próprio enfrentamento desse processo, as dificuldades da pessoa em fazer esse enfrentamento, levam ao processo depressivo. Isso. Então, a depressão está muito presente ainda, mas a gente Uhum. precisa entender melhor esse processo. Exatamente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, Caminhos da Terapia. Eu sou o Rodrigo Dias Soler, sou psicoterapeuta, Eu sou o Ismael Ferreira, sou psicoterapeuta, e esse é o nosso podcast. Caminhos da Terapia. Ismael, eu acho que não queremos aqui generalizar as coisas, né? Mas o que eu tenho notado dentro da minha experiência como psicólogo clínico, né? Muitas vezes existe uma questão interessante de se perceber como que o gênero masculino e feminino lidam com a depressão, tá? E me parece que quando os homens chegam no nosso consultório, eles já estão no quadro depressivo mais avançado, diferente das mulheres, né? As mulheres conseguem perceber melhor essa perspectiva. Você concorda com essa leitura, Ismael? Acha que é interessante ou não? O que você tem a dizer? Eu concordo com você por várias razões. Acho que de modo geral, né? Eu acho que as Uhum, mulheres elas lidam melhor com as suas emoções do que os homens, né? uhum, Os homens, principalmente aqueles que são mais afetados, digamos assim, pela cultura do machismo, principalmente, uhum, né? uhum, Parece que não podem demonstrar suas fraquezas, não podem demonstrar aquilo que sentem, precisam matar no peito as coisas, não é? E isso vai internamente corroendo esses homens, e que, é claro, quando eles chegam no consultório é porque já não suportam mais. Muitos uhum, chegam ao consultório depois de já um bom tempo, inclusive de uso de medicação. A uhum, terapia é um recurso, às vezes, complementar na visão deles, e que muitos têm bastante resistência e nem acreditam no processo da terapia. uhum. Né? Então, entre homens e mulheres, eu vejo que, de um modo geral, em termos de saúde mental, os homens têm muito mais dificuldades na busca da terapia, do reconhecimento do seu sofrimento. Né? E por conta disso, Rodrigo, quando eles chegam no consultório num estado depressivo, é uma Uhum. depressão mais forte, é uma depressão que já se intensificou, que já virou, digamos assim, um quadro mais grave. É o que Uhum. eu consigo visualizar nos atendimentos que eu faço. Legal, legal, bacana. Acho que é um bom ponto de entrada. Tem outra perspectiva que eu acho que é interessante também, né, Ismael? Não sei se concordas comigo. E aí eu queria até te ouvir um pouco sobre isso. Muitas vezes a depressão tá ligada, perdão, a questões relacionadas às experiências frustradas que nós temos ao longo da vida.
por exemplo, uma profissão que você idealizava, mas não se concretizou, ou um amor que não é correspondido, ou uma amizade, né? Enfim, enfim, rola uma decepção, né? Uhum. Então, acho que um sinal de alerta interessante para as pessoas prestarem atenção nos quadros depressivos é justamente como elas vêm lidando com as frustrações, quando as suas expectativas não são cumpridas, né, Ismael? Acho Pois é. que tem algum sentido isso que eu falo, né? Tem Uhum, todo sentido, Rodrigo. Eu vejo que, do ponto de vista mais existencial, a depressão é exatamente isso. Ela inicia, ou ela emerge, uhum, ou pelo menos ela se aprofunda em situações como essas, em que uhum, eu perdi alguma coisa, em uhum, que algo não deu certo, né? uhum, Em que algo que eu queria muito acabou. Então, uhum, esse modo de se relacionar com as coisas do mundo. E na uhum, medida em que essas coisas são interrompidas, né, que são cortadas na minha vida, isso vai gerar um processo depressivo. Em psicologia existencial, a gente usa um conceito para falar sobre a depressão, que é o que a gente chama de corte no projeto existencial. Então, uhum, algo da vida é cortado, algo fundamental, algo significativo, algo muito importante, e a ausência daquilo que é muito importante, muito significativo, gera uhum. essa apatia que faz parte do processo depressivo, É. né? Então, a reflexão que você coloca é isso. Frustrado porque algo não aconteceu, deixou de acontecer, foi retirado de mim. Então, vou pensar um relacionamento amoroso que acabou, um trabalho que Uhum. eu gostava muito em que eu fui demitido, um luto de alguém muito especial. Tudo isso pode contribuir de um modo muito significativo para gerar um processo depressivo, que é, na verdade, um processo de apatia diante da Uhum. existência. Exatamente, isso mesmo, isso mesmo. Por isso é importante a gente nunca perder a capacidade de buscar se reinventar, né, Ismael? Né? Porque, claro, não é uma receita de bolo, não é nada assim simples de ser feito, né? Mas a gente tem que sempre se permitir enxergar a possibilidade de se reinventar ao longo da vida. Porque Sim. quanto menos eu tenho essa flexibilidade, maior a chance de eu sofrer um quadro depressivo diante de uma perda, porque isso vai acontecer em algum momento, né, Ismael? Pois é. Interessante. E também eu acho que a perspectiva é algo relevante de nós considerarmos aqui, né, Rodrigo? Uhum, Porque, veja, quando a minha perspectiva ela é de que algo na minha vida não pode dar errado, uhum, e aí eu vivo o momento em que algo dá errado, uhum, eu não consigo lidar com isso porque eu não consigo aceitar que as coisas uhum, não deem certo, né? uhum, E isso faz com que eu me experimente na sensação da frustração, do fracasso, vamos pensar assim, uhum, de eu não conseguir ter feito aquilo virar, aquilo acontecer. E isso, na medida em que a gente não consegue lidar, porque isso acontece na vida de qualquer um, não é? isso. Então, sei lá, um empresário Uhum, pode falir, ele pode ser muito uhum, cuidadoso, mas o mercado pode uhum, fazer com que ele venha a falir. Se ele não consegue lidar com essa falência, a frustração dele enquanto homem, enquanto empresário, o modo como ele vai olhar para a vida a partir dali, né, pode ser um gerador de um grande processo de ansiedade. E aí, isso. qualquer coisa, vamos pensar um atleta que tinha a meta de chegar a Uhum, tal lugar e que não chegou, uhum, né? O reinventar que você coloca tem que acontecer exatamente nisso, né? uhum. Naquilo que não deu certo, então eu sou capaz de me reorganizar diante da vida e de me reinventar para que eu possa dar à vida uma outra direção e uma outra Isso. direção que faça sentido para mim. Boa, boa, boa análise, Ismael. Acho que é isso mesmo, né? Tem um outro ponto que talvez possa chamar a atenção, que é exatamente o seguinte, né, Ismael? Eu não sei se o público aqui que acompanha o nosso podcast, né, já se deu conta, mas quantos anos que a gente passa da nossa vida se entregando a valores e a questões que, claro, são necessárias e fundamentais para a nossa sobrevivência, mas que ao mesmo tempo cobram um preço da nossa saúde mental. Por exemplo, o trabalho, né? Sim.
Eu acho que a gente entra nessa discussão de ter que ter uma profissão, de ter que ter um emprego, de conseguir dar conta da vida já desde criança, né? Certo. E a Uhum. gente tem acompanhado, né, Ismael, nos quadros aí de cada vez maiores, né, da incidência da depressão sobre os adolescentes, por exemplo. Essa coisa, bom, como é que eu vou fazer? Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou? Será que eu vou para uma universidade? Será que eu vou ser um empreendedor? Será que eu vou. E isso tudo levando a um agravamento cada vez mais intenso diante dessa perspectiva. A gente olhava a depressão lá atrás, né, Ismael, como uma coisa que acarretava as pessoas com mais idade. Hoje não, Sim, né? sim, exato. É isso mesmo. Uma mudança significativa, né, Rodrigo? Significativa, exatamente. Geralmente o cara chegava com 40, 50 anos, ele entrava num quadro depressivo, claro, Uhum. até em decorrência da própria idade, sem aqui, né, nenhum tipo de demérito, mas hoje a gente vê em pessoas mais jovens que vão se tornando apreensivas Uhum. diante de tanta responsabilidade, diante de tantas questões, né, Ismael? Pois é. A ausência de sentido existencial parece que ganha, né, mais força nas pessoas mais jovens no nosso tempo do que Uhum. em outro tempo. Então vamos pensar. Talvez porque os projetos de outra época, estou sendo bem generalista, né, Rodrigo? Sim. Eles eram assim: você precisa crescer, estudar ou Uhum. não, mas ter um trabalho. Uhum. Então, trabalhar e o trabalho tinha um valor muito importante, e um dia Isso. se aposentar, e aí você cumpriu, digamos assim, o seu papel social. E a Uhum. depressão nos homens, por exemplo, acontecia muito na aposentadoria. Porque daí tá Uhum. aí agora, o que eu vou fazer com a vida, né? Isso. Então Uhum. não havia um preparo para que houvesse algum sentido depois do trabalho, Isso. né? Então esse era um movimento que nós tínhamos. Agora, do ponto de vista das mulheres, a depressão ela vinha nesse momento em que os filhos estão crescidos e agora eles encaminham a Uhum. própria vida. E o que eu vou fazer depois disso? Quer dizer, não Isso. aprendeu a fazer por si mesmo e a olhar para si mesma. De um modo mais generalista, mais sociológico, antropológico, a gente consegue ver isso, Uhum. né? Hoje você tem, por exemplo, inúmeras possibilidades de projetos para quem se aposentou, né? Uhum. Para quem já conseguiu criar seus filhos. Então, é Isso. possível ter uma vida que faça sentido depois desses momentos. Só que ao Exatamente. mesmo tempo, Rodrigo, você tem na juventude, na adolescência, o adolescente olhando para as coisas da vida, para as exigências da vida, para as demandas da vida, e às vezes completamente inabilitado, incapaz de lidar com elas, ele nem vai, ele já vai desistindo da vida antes de começar, porque olha para a vida Uhum. como algo muito difícil. E aí nós Isso. temos processos depressivos já na adolescência, na Uhum. juventude. Uhum. Exatamente. O que que a vida oferece, né, desde cedo para essa perspectiva. E eu acho que é bem isso, né? Nós temos cada vez mais pessoas que se interessam em ir além das experiências materiais que foram a marca da nossa geração, né? Uhum, Agora parece que é exatamente. uma galera que quer mais assim experiências existenciais, né? Que quer experimentar sensações, que quer experimentar outras coisas que a nossa geração priorizava mais em termos de posse, de matéria mesmo, né, Ismael? Exatamente. É interessante porque os tempos, né, como o tempo muda, e isso Uhum, afeta a condição psicológica, isso faz com que a uhum, gente tenha uma nova leitura e uma nova interpretação, né, da saúde emocional das pessoas, porque como essa condição antropológica e sociológica, ela é base, né, para essa constituição psicológica. Então, uhum, se nós pensarmos na depressão nos nossos dias, nós precisamos pensar de um modo diferente do que em uhum. tempos mais antigos. E aí, Exatamente. eu vejo, Rodrigo, que tem um fenômeno assim bem presente, bem atual sobre a depressão com pessoas mais jovens, que é num mundo de tantas possibilidades, exatamente essas tantas possibilidades serem a Uhum. inviabilização de eu encontrar a minha, É, exatamente. Tem né? tanta coisa, né? Onde é que está a minha felicidade, né, Ismael? Que as pessoas se perdem nisso.
Por Uhum. quê? Porque por mais que as possibilidades sejam muitas, eu precisarei escolher apenas algumas. Uhum. Eu Uhum. precisarei abrir mão de outras, Uhum. né? Exatamente, exatamente. A gente olha para a nossa vida hoje, parece que a gente está diante de uma tela ou de um serviço de streaming, né? Onde tem tudo, tudo está disponível, tudo está à disposição. Então, por onde que eu vou começar? Isso cansa, isso Uhum. esgota, isso deixa a gente desanimado, né? Isso. Então, acho que é bem importante trabalhar essa perspectiva. Agora, Ismael, tem um outro ponto que me chama bastante atenção nessa discussão da depressão, que são as pessoas que, de certa forma, eu vou usar um português um pouco mais coloquial aqui, mas pessoas que estão presas ao passado, que já foram Sim. num determinado momento, tiveram uma determinada relevância, tiveram uma determinada importância, e quando a gente fala aqui importância, sempre no sentido relativo, claro, né? E que agora não estão encontrando mais esse lugar, né? Exatamente. Isso é muito interessante e tem relação direta com o estado depressivo, né, Ismael? Com certeza, Rodrigo. Eu acho que você coloca aí uma questão que, se o nosso ouvinte, né, ele puder retomar o Uhum, nosso episódio sobre a ansiedade, ele vai entender porque a gente já fez essa fala lá, né? Então, uhum, enquanto que a ansiedade é, digamos assim, essa apreensão e essa preocupação com aquilo que uhum, vem, com aquilo que está no futuro, se eu vou dar conta, se eu vou conseguir, não é? uhum, A depressão tem essa condição do que está lá atrás, uhum, né? De certo modo, a pessoa está presa às coisas do passado. E essa prisão em relação às coisas do passado impossibilita o movimento, uhum, impossibilita você conseguir se abrir para as novas possibilidades. Então, uhum, vou dar um exemplo, assim, bem claro, assim, né? Que é, digamos, uma condição que pode ser geradora da depressão nessa lógica que você colocou, exemplificando. Vamos pensar que eu me dediquei muito, né, uhum, desde a minha adolescência, juventude, a um trabalho e coloquei isso como uhum, uma grande meta. Vamos pensar aí, talvez, né, sei lá, qualquer trabalho ou esporte, né? Então eu fiz uhum, tudo e por alguma coisa, por alguma razão da vida, da existência, né, eu não consegui realizar. uhum. Então eu preciso ultrapassar aquela condição e deixar o futuro me trazer novas possibilidades e eu me engajar nessas novas Isso. possibilidades. Mas eu não consigo, porque eu estou olhando apenas para o passado, frustrado por não ter conseguido, me sentindo fracassado e sem nenhuma abertura para as coisas que estão vindo. Isso Preso ao mesmo. passado, eu não consigo me movimentar para as coisas que vêm. Então, Uhum, há um sentimento de aprisionamento em relação ao passado. Eu gosto muito da frase da Simone de Beauvoir, Rodrigo, que ela diz mais ou menos isso. O passado é a base uhum, para que eu possa, hoje, me lançar para o futuro. uhum, Mas ele não me aprisiona. uhum. E se ele me aprisiona, eu posso entrar num estado depressivo. Muito, muito, muito bem lembrada essa frase. E até uma outra analogia que eu costumo fazer em relação a essas pessoas que têm esse culto, né, ao passado, que é as estátuas de sal, né, em Pompeia, né, se tornaram, não de sal, né, mas as estátuas que eram pessoas que estão lá, né, eternizadas, né, Uhum. e aquilo representa exatamente essa alegoria, né, quer dizer, a gente precisa entender que a vida é movimento, que ela vai continuar e que cada instante ele não pode ser eternizado, por mais que a gente queira que aquilo dure para sempre, né? Mas ele vai apresentar um certo estado onde as coisas vão acabar, né, Ismael? Tem alguns conceitos que nós usamos, né? Por exemplo, cristalizar determinados momentos, né? Uhum. Eternizar determinados momentos, e ficar preso neles. Eu acho que você pode olhar para trás, olhar para o passado e amar muito o que você viveu. Isso é até bom, mas é preciso Isso. entender que a vida passou e que agora o momento é outro. Então, eu preciso me Exatamente. desprender do passado. Eu não preciso não gostar do meu passado, né? Mas eu Uhum. preciso me desprender do meu passado. Eu preciso estar presente hoje. Eu preciso estar olhando para frente.
Uhum. né? O passado ele não precisa ser o nosso juiz, né? Ele pode sim ser um grande amigo, mas não precisa O ser grande amigo. algo que vai determinar a tua própria estrutura subjetiva, né, Ismael? Pois é. Em alguns casos assim de depressão, Rodrigo, a questão sintomática da depressão, né? Uhum. A gente também falou aí quando falamos de ansiedade, que são coisas opostas, é interessante falar, né? Então, enquanto a ansiedade te acelera, o processo depressivo te dá uma baixa, né? É Isso. a diminuição de energia. Por isso Uhum. que uma pessoa num quadro depressivo um pouco mais severo chega a um ponto que ela não quer sair da cama. E aí Uhum. essa coisa fisiológica vai sendo afetada pelo psicológico, o psicológico vai afetando o fisiológico. Por exemplo, Uhum. sem vontade de fazer as coisas, eu começo a me alimentar mal, eu começo a Uhum. não comer, e isso vai dando uma ausência de energia para o corpo também, porque eu preciso Isso, disso. Né? Então, exatamente. vai tendo uma implicação cada vez maior de diminuição de energia, de ausência de vontade, porque eu vou me entregando. Uhum. Né? Uhum. O antidepressivo ele tem essa finalidade do estímulo, de Uhum. dar uma energia. E aí eu acho que a gente precisa entender a lógica. Se o entendimento que se tem em psicologia existencial é de que a depressão é a ausência de sentido na vida, Isso, tomar o antidepressivo não te dá sentido na vida, só te dá energia. dá energia. Aonde você vai botar essa energia, né? É que é a grande questão. Então, eu não consigo ver, Rodrigo, que um processo depressivo possa ter cura sem terapia. Ele tem sim que ter, em alguns casos, medicação. Mas a construção de um novo sentido, a recuperação de um sentido existencial, a medicação nunca vai te dar. Né? É o processo de terapia que vai te dar. É a reflexão sobre você e os seus propósitos e intentos na vida que vai fazer com que você consiga superar a depressão. A medicação vai ser, digamos assim, uma bengala química, né? Um Uhum. incentivo, uma ajuda, muitas vezes precisa existir, mas ela não pode ser aquilo que vai tirar a depressão. Eu vou fazer uma brincadeira, tá, Ismael? Tempos de cultura de cancelamento é bom a gente dar o spoiler antes, né? Mas assim, é uma brincadeira, tá? Eu costumo dizer que os psicofármacos nada mais são do que energéticos. Eles têm a mesma Uhum. função, é como se tu estivesse tomando um energético. Porque é que tu Certo. falou, ele vai te, claro, ele vai calibrar, ele vai regular ali as tuas funções neurológicas e tudo mais. Mas se tu não mudar a tua qualidade de vida, o remédio por si só, ele vai ser só uma bengala mesmo, como tu falou. Assim Uhum. como eu acho que qualquer medicação, né, Ismael? A medicação ela tem, Sim. se tu não muda os hábitos, não muda o teu comportamento, a maneira como tu enxerga o mundo, né, as tuas atitudes, a medicação ela só vai prolongar o inevitável, né, que é a Uhum. piora do quadro, né? Exatamente. Então acho que essa questão é bem importante. E associar psicoterapia com o uso da medicação, eu acho que é o melhor dos mundos para que a pessoa consiga estabelecer essas conexões e tomar as atitudes que ela precisa tomar, né? Uhum. Porque é isso, né? Uhum. Pois é. Eu concordo contigo em gênero, número e grau, né? A Uhum. expressão que a gente usa. Porque, claro, seria bom, né, Rodrigo, que se você conseguisse procurar terapia já no momento mais inicial dessa problemática, talvez evitaria de você usar medicação. Uhum. Mas se isso já está num certo agravamento, não tem como, às vezes você Não. precisa, porque o processo de depressão é um dos mais difíceis de a gente tratar, Uhum. exatamente pela dificuldade que a pessoa tem. A pessoa Uhum. falta terapia, a pessoa não Uhum. vem. Uhum. Normalmente funciona muito bem quando você tem um familiar junto que vai lá, pega a pessoa nos primeiros meses para levar para terapia, Isso. para lembrar, para dar esse incentivo, Uhum. porque é do processo o desânimo, O o não processo. querer, Uhum. né? Então, num primeiro momento, a pessoa precisa ser meio que empurrada, e aí a Uhum. medicação vai ajudar. Depois, Isso. não, mas num primeiro momento precisa. Uhum. Então, eu vejo nos processos depressivos como aqueles que têm mais desistência Uhum. na Uhum. terapia. Exatamente, é muito comum, é muito comum, né? Essa questão ela vai afetando o cotidiano, vai afetando o dia a dia e a pessoa vai desistindo também. E é preciso esperar, até mesmo para os próprios psicólogos, né? Aqueles que estão começando carreira agora também, que nos ouvem aqui,
é preciso entender que o depressivo ele tem o seu tempo. O tempo dele está descompassado, né, Ismael? Essa ideia é Uhum. muito legal, né? Então, assim, ele não vai levantar da cama porque vai vir para terapia por iniciativa própria se ele não tiver uma mediação, se ele não tiver uma estrutura familiar, se ele não tiver um apoio, se ele não tiver um incentivo, Exato. né? Isso é bem importante destacar. Quer dizer, o depressivo ele tem o seu, ele cria uma temporalidade própria, né? Sim, sim. Isso, e às vezes a gente não consegue entender essa questão, né? E os Uhum. familiares às vezes vêm com, eles querem mudança rápida, mudança, né? Só que o cara está descompassado, né? Exato, isso É como mesmo. se tivesse uma rodovia, todo mundo passando a 200 por hora e o depressivo está lá, né? A 2 por hora, né, Ismael? Exatamente. E aí é interessante, nós falamos também em outro podcast sobre a questão da motivação. No processo depressivo, a gente precisa entender muito essa questão da motivação. Porque no processo depressivo não há motivação, Uhum. né? Então, primeiro você precisa se movimentar para depois, gradativamente, vir alguma motivação. Você não Isso, consegue ter motivação e aí sim você vai executar as coisas num processo depressivo. isso. Você precisa se colocar em movimento não querendo Uhum. estar. Uhum. Né? Por isso a necessidade de apoio, seja de medicação, muitas vezes, ou de pessoas que possam te ajudar, que te Uhum. puxem para fora da cama, que te coloquem na vida, que te levem para algum lugar. Uhum. Se não Uhum. tivermos isso, fica muito mais difícil. Então, eu já vi Uhum. muitos casos, já trabalhei com muitos casos, e eu dei essa orientação para os pacientes, né? Eu sei que você não tem vontade, mas mesmo assim é importante ir. E aqueles que foram, por exemplo, né? No final das contas, bom, não foi tudo perdido. Teve muita Uhum. dificuldade de ir, mas no final diz assim, foi melhor ter ido do que não ter ido. Porque se Uhum. eu não tivesse ido, eu estaria em casa pensando um monte de coisa e me aprofundando mais na depressão. Uhum. Aqui, em vários momentos eu pensei, mas pelo menos em alguns momentos eu me distraí, né? Em alguns momentos eu até esqueci. Então, o movimento, ele antecede a motivação. Isso. Se não houver esse movimento inicial, a gente não consegue encontrar-se com as coisas do mundo para construir algum sentido. Uhum. Não dá para ter sentido antes. Eu preciso me relacionar com as coisas do mundo para poder encontrar nelas algum sentido. Então a motivação não é a Isso. primeira coisa, a ação é a primeira coisa. A primeira coisa é a ação, é exatamente, é aquela questão, né? Muito, muito importante, muito pertinente fazer essa reflexão dentro da perspectiva clínica, né? Principalmente da fenomenologia existencial e do existencialismo. Quer dizer, as nossas escolhas são determinantes, né? As nossas, então, é importante perceber o caminho que nós estamos trilhando, o que que nós estamos escolhendo, né? Porque tudo isso aí vai formando meio que uma cartografia, um mapa das nossas experiências que vão desembocar lá na frente em questões relacionadas a esse processo, né, Ismael? Isso mesmo. Muito bem, eu acho Muito que a bem, gente conseguiu fazer mais algumas reflexões aqui no nosso podcast, muito Rodrigo. legal. Não é verdade? E espero que a gente tenha conseguido aí levar informações para os nossos ouvintes para que eles possam entender um pouco melhor o que, que é o processo depressivo. Mais uma vez, vamos lembrar o pessoal de curtir, compartilhar, né? Apresentar o nosso podcast para de repente alguém que está com algum tipo de dificuldade, não é? Encaminhar nosso podcast para outras pessoas, para que cada vez mais a gente consiga falar com as pessoas que precisam, né? Ouvir as nossas reflexões. Muito legal, muito legal. E sempre lembrando assim para a galera, né? Vai lá, curte, compartilha, propõe, que a gente está sempre aqui nesse lugar aí para trazer um conteúdo de qualidade para todos. Muito bem, muito bem. Um grande abraço para todos, um grande abraço, Rodrigo, até o nosso próximo podcast. É isso aí, um grande abraço, galera. Valeu!